saudáveis é tão importante e tão difícil? Vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente fala, eu quero ser mais saudável, eu vou começar a ter hábitos mais saudáveis, e aí começa pela alimentação, ou começa por atividade física, ou enfim, começa por tudo junto, e se embanana, e tem essa dificuldade. Criar hábitos não é uma coisa do dia para a noite. Criar hábitos é uma coisa que demanda disciplina, que demanda repetição. Quando a gente é criança, é a fase que a gente aprende os hábitos, na verdade. Porque é de criança que a gente aprende que quando a gente acorda, a gente escova os dentes. Que todos os dias a gente toma banho. Que depois das refeições, a gente escova os dentes também. Então lá na infância, a gente começa a criar os nossos hábitos. E aí depois de adulto, a gente começa a ter aquele imediatismo do adulto. A gente quer tudo pra ontem, não é nem pra hoje. E aí quando a gente se vê executando hábitos, comportamentos que a gente não julga saudável, que a gente estuda, lê e verifica que não é saudável, que a gente precisa melhorar e corrigir, a gente busca então pelos hábitos que sim, são relatados como saudáveis, né? E aí quando a gente começa a praticar esses hábitos mais saudáveis, vamos lá, começa a fazer atividade física, por exemplo. Na primeira semana, é difícil. Pra quem nunca fez, é bem mais difícil do que pra quem já fez alguma vez, mas até quem já fez alguma vez e ficou um tempo sem fazer, vai sentir uma dificuldade. Porque vai doer. Porque aí no primeiro dia você estava todo empolgado em criar o hábito saudável e foi. Aí você fez aquele monte de exercício, provocou um monte de inflamação no seu organismo. No dia seguinte, cadê o ânimo de ir? Aí já bate aquela preguiça. Aí você já se auto-sabota, inventando ali uma desculpa, né? Porque hoje tá chovendo. Porque hoje eu tô cansado. Porque hoje eu trabalhei o dia inteiro. Eu vou chegar em casa, tenho que colocar tênis, roupa e ir pra academia. Enfim. Começa a encontrar desculpas para não ter que fazer aquilo que se propôs a fazer, para não ter que cumprir a repetição do hábito. E aí, sem a repetição, não vira hábito. Porque existe o hábito a partir do momento que você faça algo, que você tenha um comportamento, que você tenha uma atitude repetidamente. Então, todos os dias, quando a gente acorda, a gente escova os dentes. E aí eu te pergunto, quantos anos você tem? Há quantos anos você faz essa atividade? Você tem esse comportamento? De acordar e escovar os dentes. Anos. Então, não podemos querer que hoje eu vou fazer exercício, amanhã, depois, já é costume, não tô sentindo nada, vou fazer sempre lindo. É igual escovar dente todo dia de manhã. Não é assim. Precisa de disciplina para manter ali uma repetição para que se crie hábitos. Estudos apontam que depois de 21 dias realizando o mesmo comportamento, é que a gente consegue transformar essa atitude, esse ato, em hábito. Então esse imediatismo de achar que a primeira semana de academia vai resolver a vida e virou hábito, virou costume, ficou mais fácil, mais gostoso? Se você começar assim, você vai se frustrar. E aí, por que é tão importante a gente ter hábitos saudáveis? Eu vou chover no molhado aqui. A gente sabe que a gente é aquilo que a gente constrói. O nosso organismo ele vai funcionar de acordo com o que a gente proporciona a ele. Eu costumo dizer que a gente está onde a gente se coloca. Então, se a gente se coloca numa posição de vítima, a gente está como vítima de uma situação. Se a gente se coloca numa posição de busca, né, de pessoa ativa, a gente está correndo atrás, a gente está se colocando numa situação de buscar, de tentar, de conquistar. E aí é possível. Então, quando a gente se coloca na situação de bons hábitos, né, quando a gente se coloca na situação de fazer algo por nós, a gente busca e a gente consegue. Só que não é fácil. Então, por que a gente sempre busca o bom hábito? Porque a gente sabe que se alimentar bem, né, o que a gente coloca pra dentro. Então, se a gente coloca água, a gente sabe que a gente precisa de água para o bom funcionamento do nosso organismo. Se a gente coloca uma alimentação balanceada, não tô falando aqui, gente, que não pode comer esse grupo de alimento, não pode comer aquele grupo de alimento. Eu sempre prezo por falar pra vocês sobre equilíbrio. A gente pode tudo nessa vida, desde que a gente equilibre tudo que a gente faz. Então, posso comer carboidrato? Pode. A não ser que você já esteja numa situação, em alguma doença, que você não possa comer aquele tipo de alimento. Por exemplo, o celíaco não pode comer glúten. E aí é porque você já está cometido por uma doença, você já tem um impedimento ali. Mas quem não tem impedimento, gente, é questão de equilíbrio. E aí entra o hábito saudável. E por quê? Porque o meu organismo vai funcionar de acordo com aquilo que eu forneço a ele. Então, se eu forneço água, eu vou estar hidratada. Se eu forneço alimentos ricos em vitaminas, minerais, não é? Todos os componentes da alimentação, tá, gente? Proteína, carboidrato é importante, é uma importantíssima fonte de energia. Então, se eu tô ali proporcionando tudo isso pro meu organismo, ele vai funcionar bem. Claro, em equilíbrio. Se eu tô movimentando o meu corpo, vocês já pararam pra pensar que a gente tem movimento? A gente mexe braço, a gente mexe perna. Se a gente tem movimento, quer dizer que o nosso corpo foi feito pra movimentar. Então ele foi feito sim para fazer atividade física, para fazer exercícios físicos.
E aí, se eu coloco meu corpo, então, para realizar exercício físico, eu estou estimulando ele a uma coisa que ele foi feito para. Ele foi feito para ter movimento. Eu estou estimulando que ele realize esse movimento. E aí a gente entra em diversos fatores, que aqui estou chovendo numa olhada novamente. A gente sabe que uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes, a gente faz o quê? Deixa o nosso corpo rico em nutrientes. Hidratação, quando a gente bebe água. Atividade física é exercício físico para colocar o nosso corpo em movimento e, além de queimar calorias para manter ele, né, num peso adequado, uma composição corporal adequada mais do que peso, né, para que a gente não entre na obesidade, que é uma doença, não é só algo estético, né, eu sempre friso por aqui, para que não entre em outras doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão, né. E aí a gente entra em outros hábitos que a gente fala muito na longevidade, né, na medicina integrativa, na longevidade. E as pessoas não têm, eu acho que ainda, uma proporção do quanto isso influencia também na saúde mental. A gente tem alguns pilares da longevidade, que eu já citei aqui. Alimentação saudável, atividade física, né? A gente tem também gerenciamento de sono, gente. A gente precisa dormir bem, porque durante a noite a gente produz alguns hormônios que são responsáveis por várias atividades bioquímicas do nosso organismo, tá? E até pro nosso humor. E aí, quando a gente assume, então, esse passo aí dos pilares da longevidade, alimentação, atividade física, sono de qualidade, gerenciamento de estresse. Olha, agora eu peguei um ponto complicado. Porque eu sei que, assim, muita gente fala, eu tenho dificuldade de fazer atividade física, eu tenho dificuldade de comer bem. E a dificuldade para gerenciar o estresse no dia de hoje? E aí, como é que tá a ansiedade? Como é que tá o mau humor? Tá descontando no alimento? Tá buscando na comida o conforto que você não teve daquela irritação do dia a dia? Da correria? Como é que tá isso pra você? Não é fácil gerenciar o estresse, né, gente? A gente vive aí num mundo que nos cobra o tempo todo, a gente se cobra em estar produtivo e, como fazendo ali, liga o piloto automático e vai naquela correria toda. Então não é fácil gerenciar estresse, né? Gerenciar ali momentos de pausa, de descanso, de desacelerar. Mas é importante. A gente precisa dar um tempo, eu brinco que é dar um tempo pro cérebro respirar. Então eu sempre oriento os meus pacientes em relação a exercício de respiração, sono, eu sempre oriento higiene do sono. São hábitos que ajudam na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Muitas vezes previne doenças, muitas vezes diminui a necessidade de medicações, porque muitas vezes são usadas medicações não só para tratar uma doença, mas também para amenizar um sintoma, que pode não existir se a gente tiver um hábito saudável. Então olha só, a tamanha é a importância de ter hábitos saudáveis. E aí todo mundo fala, hábito saudável. Então tá, vamos comer direito, fazer exercício físico, dormir cedo, mas que o pessoal fala assim, abertamente, costuma ser isso. Eu não posso estressar, mas isso é impossível, porque eu já acordo estressada. Uma paciente falou pra mim assim, eu já sou estressada, eu nasci estressada. A gente já nasce chorando, já tá estressada. Então, gente, realmente é difícil gerenciar estresse, não é? Mas é possível. E aí eu listei aqui, vou pegar aqui a minha cola. Vocês sabem que eu faço a cola, não escondo pra ninguém aqui. Vou pegar minha cola. Pra falar de hábitos saudáveis, eu nem usei cola, fiquei chovendo molhado. Todo mundo aqui já cansou de me ouvir falar, né? Então, na verdade, eu só dei uma relembrada, por isso que eu só pincelei. Agora, vamos entrar aqui, eu listei aqui cinco itens que tornam tão difícil a gente criar os hábitos saudáveis. Então, por que é difícil aderir ao hábito saudável? Até agora a gente falou porque é importante, né? Por que nos faz bem? O que nos traz de bom? Qualidade de vida, longevidade, que é o que a gente quer. A gente quer viver bem e viver muito e muito bem. E hábitos saudáveis nos proporcionam isso, certo? Ok, primeira parte da live, ok. Agora, a segunda parte dessa pergunta do tema. Por que é tão difícil? Eu listei aqui, na verdade, eu listei só 4. Não vou nem dar o quinto motivo, porque vocês mesmos vão, por vocês, pegar o quinto motivo. Aliás, muitos motivos vocês vão acabar encontrando. Mas eu vou citar aqui só 4. O primeiro deles eu coloquei aqui, que nós somos motivados por emoções negativas. Muitas vezes a gente tenta iniciar um hábito saudável, a gente tenta conquistar alguma coisa relacionada a isso e não consegue naquele exato momento. A gente se frustra. E aí a gente acaba se sentindo, às vezes, vou criar um hábito saudável de me alimentar melhor. E aí você se pega comendo exatamente aquilo que você sabe que vai fazer mal pro seu organismo. E aí você fica decepcionado com você mesmo, aí você fica triste, aí você se culpa, aí vem aquele arrependimento, eu não devia ter feito isso. Olha só quantas emoções negativas. E essas emoções negativas acabam sendo combustível pra gente desistir. É isso mesmo. Não, já fiz errado, já chutei balde, já enfiei o pé na jaca. Se frustra, fica triste, fala, deixa pra lá.
Ou então até começa a procrastinar, né? Deixa pra amanhã. Amanhã eu começo de novo. E aí amanhã, chega amanhã, quando se vê, ai, já fiz de errado de novo. Ah, deixa pra amanhã. E aí vai procrastinando. Então, emoções negativas são combustíveis para desistência, para não adesão dos hábitos saudáveis. Segundo motivo que eu coloquei aqui na minha listinha. A gente fica muito preso no tudo ou nada. Quem aqui nunca se pegou fazendo assim, aquela história do 8 ou 80? Ou dá certo ou não dá. Ou eu faço tudo assim, ou eu não vou fazer nada. Isso acontece muito, gente. Então é o tudo ou nada. E aí, nessa história de tudo ou nada, ou eu vou fazer tudo essa semana, todos os dias certinho, ou eu não vou fazer mais. E aí o que acontece? Dá certo no primeiro dia, dá certo no segundo, no terceiro já é meia boca, no quarto dia não, ontem eu já fiz tudo errado, não vou fazer mais, deixa isso pra lá, isso não é pra mim. Não aderiu ao hábito saudável. 21 dias, repetição. Então, primeiro dia foi, segundo dia foi, terceiro dia foi meia boca. Não deu certo a repetição. Desistiu. Ou tudo, ou nada. Isso também atrapalha. Nessa de tudo ou nada, de não ter o meio termo, de não ter o equilíbrio, de não ter aquela parte do tudo bem, hoje foi meia boca, vamos tentar melhorar? Por exemplo, tô fazendo uma melhora no meu hábito alimentar. Poxa, comi meio mal agora na hora do almoço. Amanhã eu como direito. Não, gente. Vai comer direito no lanche da tarde? Vai comer direito no jantar? Entendem o que eu quero dizer? Não é amanhã, não é depois. Não chuta o balde, não fala assim, deixa. Já não deu certo, não serve pra mim. Segundo motivo, então, tudo ou nada. Isso também não funciona. Terceiro motivo. E esse, gente, eu vejo muito acontecer. Muito. É aquela história do... como que eu vou dizer? Hoje eu vou dormir assim e amanhã eu vou acordar totalmente mudada. Quer mudar tudo. Assim, ó. Tudo ao mesmo tempo. A pessoa percebe que existe ali muito hábito que precisa ser corrigido. Então, vamos lá. Precisa corrigir hábito alimentar, precisa colocar atividade física na rotina, precisa ter um horário para dormir, para conseguir ter um sono de qualidade por um período adequado. E isso, gente, é tudo muito individualizado, tá? Cada pessoa precisa dormir uma quantidade de horas, porque depende do descanso que ela consegue ter naquela quantidade de horas, tá? Então não dá pra gente fazer assim um checklist e todo mundo fazer igual, porque ninguém aí é igual a mim. Então a minha rotina não é igual a de vocês, as minhas necessidades não vão ser iguais a de mais ninguém. São minhas, são individuais. Eu sou única e você que tá aí do outro lado é único também, tá? E aí nisso a pessoa vê que ela precisa então corrigir meio que tudo. Eu tô estressada, eu preciso fazer gerenciamento de estresse. Eu não faço atividade física constante, eu preciso colocar atividade física na minha vida. Eu tô comendo muito mal, eu tô comendo em horários ruins, eu não presto atenção na hora que eu tô comendo, quando eu vejo já comi um monte, né? Acabo passando até mal de tanto que eu comi. Eu preciso melhorar minha alimentação, criar um hábito saudável alimentar. Eu preciso ter um hábito de me organizar melhor, de me planejar, para conseguir até fazer todos esses outros hábitos. Ok. Então ela encontrou aí 5 hábitos que ela precisa melhorar, que ela precisa corrigir. Só que aí ela quer mudar tudo de uma vez. Hoje eu dormi fazendo tudo errado e amanhã eu vou acordar fazendo tudo certo. Tá, às vezes ela até consegue se policiar para fazer tudo num dia certinho. Às vezes ela até consegue no segundo, no terceiro dia. Mas cumprir pelo menos 21 dias para que isso se torne um hábito, a repetição de tudo de uma vez, é muito mais difícil do que se ela começar corrigindo, por exemplo, a alimentação. Olha, melhorei a minha alimentação, vamos colocar um exercício físico 2 vezes na semana? Olha, comecei a me sentir bem com o exercício físico, consegui, vou aumentar para 3, vou aumentar para 4. Aos pouquinhos conseguiu fazer exercício físico todos os dias. Ótimo, já melhorou a alimentação, já incluiu o exercício físico na rotina. Nossa, eu tô achando que eu ainda não tô conseguindo realizar todas as atividades que eu preciso no dia, eu vou começar a me organizar. E aí, já tá comendo melhor, já tá fazendo atividade física, aí começa um processo de organização, de planejamento. Tá conseguindo se organizar, se planejar, comer legal, fazer atividade física, vamos fazer um gerenciamento de estresse, né? E aí tem várias estratégias de gerenciamento de estresse, tá, gente? Várias. Eu citei aqui a respiração, mas existe meditação, né? Existem muitas e muitas formas, tá? E isso, como eu disse, é individual. Cada um vai se adaptar a uma forma de gerenciamento de estresse, né? Porque às vezes aqui eu falo uma coisa e a pessoa vai fazer e fica mais estressada ainda. Eu já vi isso acontecer. Então, por isso que tem que ser individualizado, cada um vai ter o seu jeito de conseguir gerenciar esse estresse, e aí existem estratégias que têm que ser planejadas. E olha só, não começou com um hábito, depois outro, e um foi se somando ao outro. Fica muito mais leve e se torna muito mais possível, menos frustrante do que querer fazer tudo de uma vez. Então, um dos grandes erros e grandes motivos de dificuldade para a adesão do hábito é querer mudar tudo de uma vez. É como se tomasse a pílula mágica. Eu tomei essa cápsula, puf, mudou tudo. Não é assim, tá? É um processo. Então demanda tempo,
demanda disciplina para conseguir repetir e demanda aceitação quanto a isso. E aí eu vou falar então o último motivo aqui de não adesão, de dificuldade de adesão de hábitos saudáveis que eu listei, que na verdade eu já estou citando, mas agora eu vou categorizar e enfatizar. Aceitar o processo. As pessoas não aceitam que é um processo. Querem exatamente a pílula mágica. Uma fórmula, ó. Não tem mágica. É um processo. E a gente precisa aceitar que é um processo, traçar as estratégias, as metas deste processo. É fácil? Não é fácil. Mas conforme você vai fazendo e você vai conseguindo, você vai sentindo uma melhora na sua rotina, no seu dia a dia, você vai tendo estímulo para continuar. E aí a gente cai lá naquele primeiro item que eu citei, das emoções. Lembra? Das emoções negativas? Elas vão começando a diminuir, vão começando a sumir. E aí a gente vai tendo combustíveis o quê? De emoções positivas. E aí a gente vai conseguindo repetir e isso vai virando um hábito. Mas a gente precisa entender e aceitar que é um processo. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.